Jefté e os juízes menores. 6. Tola. Capítulo 10. Depois de Abimeleque, levantou-se para livrar Israel Tola, filho de Fua, filho de Dudu. Era ele de Isacar e habitava em Sami, na montanha de Efraim. Ele julgou em Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Sami. 7. Jair. Depois dele levantou-se Jair, de Galaade, que julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos, que montavam 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamadas ainda hoje de Aduares de Jair, na terra de Galaade. Depois Jair morreu e foi sepultado em Camon. 8. Jefté. Opressão dos Amonitas. Recomeçaram os israelitas a fazer o que era mal aos olhos de Yahvé. Serviram aos Baais e às Astartes, e também aos deuses de Arã e de Sidônia, aos deuses de Moabe e aos dos Amonitas e dos Filisteus. Abandonaram Yahvé e não mais o serviram. Então a ira de Yahvé se acendeu contra Israel, e ele o entregou às mãos dos filisteus e às dos amonitas. Estes humilharam e oprimiram os israelitas desde esse ano, durante 18 anos, todos os israelitas que habitavam além do Jordão, na terra dos amorreus em Galaade. Os amonitas passaram o Jordão para combater também contra Judá, Benjamim e a casa de Efraim, e a aflição de Israel tornou-se extrema. Então os israelitas clamaram a Yahvé, dizendo: Temos pecado contra ti, porque abandonamos nosso Deus a fim de servir aos Baais. E Yahvé disse aos israelitas: Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, Amaleque e Maom vos oprimiam, e vós clamastes por mim, não os salveis das suas mãos? Mas vós me abandonastes e servistes a outros deuses, por isso não vos salvarei mais. Ide, clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos salvem no tempo de vossa angústia. Então os israelitas responderam a Yahvé: Nós pecamos, trata-nos como te parecer bem, mas somente te rogamos que nos libertes hoje. Eles fizeram desaparecer os deuses estrangeiros que tinham consigo, e serviram a Yahvé. Então Yahvé não pôde mais suportar a angústia de Israel. Os amonitas reuniram-se e acamparam em Galaade. Os israelitas se congregaram e acamparam em Masfá. Então o povo e os chefes de Galaade disseram uns aos outros: Quem será o homem que tentará atacar os amonitas? Esse tal será o chefe de todos os habitantes de Galaade. Capítulo 11. Jefté impõe suas condições. Jefté, o Galaadita, era um guerreiro valente. Era filho de uma prostituta. Galaade era o pai de Jefté. A mulher de Galaade, porém, também lhe deu filhos. E estes, quando cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: Não terás parte na herança do nosso pai, porque és filho de uma mulher estrangeira. Jefté fugiu para longe dos seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tob. Reuniu em torno de si uma turma de bandidos que andavam com ele. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. Logo que os amonitas atacaram Israel, os anciãos de Galaade partiram à procura de Jefté na terra de Tob. Vem, disseram-lhe, ser o nosso comandante para que façamos guerra contra os amonitas. Mas Jefté respondeu aos anciãos de Galaade: Não foste vós que me odiaste e me expulsastes da casa do meu pai? Por que vindes a mim agora que vos achais em aflição? Responderam os anciãos de Galaade a Jefté: É por isso que agora viemos te procurar. Vem conosco. Combaterás os amonitas e serás o nosso chefe, e também de todos os habitantes de Galaade. Jefté respondeu aos anciãos de Galaade: Se me vieste buscar para combater os amonitas e para que Yahvé os entregue na minha mão, então serei o vosso chefe. Que Yahvé seja testemunha entre nós.
se não fizermos como disseste. Responderam a Jefté os habitantes de Galaade. Jefté partiu, pois, com os anciãos de Galaade. O povo o pôs como chefe e comandante. E Jefté repetiu todas as suas palavras em Masfá, na presença de Yahvé. Conferência entre Jefté e os amonitas. Jefté enviou mensageiros ao rei dos amonitas para lhes dizer: Que há entre mim e ti para que venhas atacar a minha terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: É porque Israel, quando subiu do Egito, se apossou da minha terra, desde o Amon até o Jaboque e o Jordão. Devolve-me agora em paz o que tomaste. Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos amonitas, dizendo-lhe: Assim diz Jefté, Israel não se apossou da terra de Moabe, nem da dos amonitas. Quando subiu do Egito, Israel marchou pelo deserto até o mar dos juncos e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom para lhes dizer: Peço-te que eu passe pela tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvir nada. Enviou também mensageiros ao rei de Moabe, que igualmente recusou. Israel permaneceu em Cádiz, e depois seguiu pelo deserto. Contornou a terra de Edom e de Moabe, e chegou ao oriente da terra de Moabe. Israel acampou além do Arnon, e não entrou no território de Moabe, porque o Arnon marca a fronteira de Moabe. Em seguida, Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, que reinava em Hesebom. Israel lhe mandou dizer: Deixa-me, peço-te, passar pela tua terra para atingir o meu destino. Mas Seom não teve confiança em Israel para que este atravessasse seu território. Reuniu todo o seu exército que acampou em Jaza e atacou Israel. Yahvé, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu exército nas mãos de Israel, que o venceu. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus, que habitavam essa região. Ele ficou assim de posse de toda a terra dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. E agora que Yahvé, Deus de Israel, expulsou os amorreus de sua terra, ante o seu povo, Israel, serás tu que nos expulsarás? Não possuis tudo que teu Deus Camus te deu? Do mesmo modo, tudo que Yahvé, o nosso Deus, tomou dos seus possuidores, nós possuímos. És tu, porventura, melhor do que Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe? Contendeu ele alguma vez com Israel? Fez a guerra contra ele? Quando Israel se estabeleceu em Hesebom e nos seus arredores, em Aroê e nos seus arredores, e em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, 300 anos, por que não as tomaste durante todo esse tempo? Portanto, não fui eu que pequei contra ti, mas tu, sim, agiste mal para comigo ao me fazeres a guerra. Que Yahvé, o juiz, julgue hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe mandara dizer. O voto de Jefté e a sua vitória. Então, o espírito de Yahvé veio sobre Jefté, que atravessou Galaade e Manassés, passou por Masfa de Galaade e, de Masfa de Galaade, passou aos amonitas. E Jefté fez um voto com a Yahvé: Se entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair primeiro da porta da minha casa, para vir ao meu encontro quando eu voltar, são e salvo, do combate contra os amonitas, esse pertencerá a Yahvé, e eu oferecerei em holocausto. Jefté passou aos amonitas para os atacar, e Yahvé os entregou nas suas mãos. Ele os derrotou desde Aroê até Menite, 20 cidades, e até Abel-Carmim. Foi uma grande derrota, e os amonitas foram assim subjugados pelos israelitas. Quando Jefté voltou a Masfa, à sua casa, eis que sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. Era sua única filha. Além dela, não tinha filho nem filha. Logo que a viu, rasgou as suas vestes e bradou: Ai, ai, filha minha, tu me prostastes em angústia, tu estás entre os que fazem a minha desgraça. Fiz um voto a Yahvé e não posso recuar. Então ele lhe respondeu: Meu pai, tu assumiste esse compromisso com Yahvé. Trata-me, pois, segundo o que prometeste, porque Yahvé concordou em te vingar de teus inimigos amonitas.
Depois ela disse a seu pai: concede-me apenas isso, deixa-me sozinha durante 2 meses. Irei errando pelos montes e com as minhas amigas lamentarei a minha virgindade. Vai, disse-lhe, e deixou-a ir por 2 meses. Ela se foi portando com suas amigas e lamentou sua virgindade pelos montes. Decorridos 2 meses, retornou a seu pai, e ele cumpriu o voto que fizera. Ela não conhecera varão. Procede daí este costume em Israel. De ano em ano, as filhas de Israel saem 4 dias a celebrar sobre a filha de Jefté, o Galadita. Capítulo 12. Guerra em Efraim e Galaade. Morte de Jefté. Então os homens de Efraim se reuniram, atravessaram o Jordão em direção a Sefom, e disseram a Jefté: por que foste combater os amonitas sem nos convidares a ir contigo? Queimaremos a tua casa e a ti com ela. Jefté lhe respondeu: tivemos um grande conflito, eu e o meu povo, com os amonitas. Chamei-vos vós em nosso auxílio e não me livrastes da sua mão. Quando vi que tu não vinhas em meu auxílio, arrisquei minha vida, marchei contra os amonitas e Yahvé os entregou nas minhas mãos. Por que razão, pois, vós levantais hoje contra mim para me atacardes? Então Jefté reuniu todos os homens de Galaade, ofereceu batalha a Efraim, e os homens de Galaade feriram a Efraim, porque estes haviam dito: sois fugitivos de Efraim, vós, galaditas, que viveis no meio de Efraim e no meio de Manassés. Depois os homens de Galaade tomaram a Efraim os vales do Jordão, de maneira que, quando o fugitivo de Efraim dizia: deixai-me passar, os galaditas lhe perguntavam: és efraimita? Se dizia não, lhe respondiam. Então dizia: Shibolete. Ele dizia Sibolete, porque não conseguia pronunciar de outro modo. Então o agarravam e o matavam nos vales do Jordão. Caíram naquele tempo 42.000 homens de Efraim. Jefté julgou Israel durante 6 anos, e depois Jefté, o Galadite, morreu e foi sepultado na sua cidade, Masfa, em Galaade. 9. Abezã. Depois dele, Abezã de Belém julgou Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Casou as filhas fora, e fez vir de fora 30 mulheres para seus filhos. Ele julgou em Israel durante 7 anos. Depois Abezã morreu e foi sepultado em Belém. 10. Elon. Depois dele, Elon de Zabulon julgou Israel. Julgou Israel durante 10 anos. Depois Elon de Zabulon morreu e foi sepultado em Aialon, na terra de Zabulon. 11. Abidom. Depois dele, Abidom, filho de Hilel, de Faratom, julgou Israel. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, os quais montavam 70 jumentos. Julgou Israel durante 8 anos. Depois Abdom, filho de Hilel, de Faratom, morreu e foi sepultado em Faratom, na terra de Efraim, nas montanhas dos Amalecitas. Vou dar uma pausa aqui e continuo no próximo.